Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar, o assunto hoje é sobre lentes esféricas, né? Nós abordamos essa parte óptica aí desde o início do ano. Nós já falamos sobre os espelhos esféricos, né? E agora vamos abordar a parte de lente. Bom, o que é uma lente esférica? Primeiro, né, ela vai receber esse nome, né, porque vai ser um meio que é transparente, homogêneo, que vai ser limitado por duas superfícies. Geralmente uma curva ou então uma superfície curva e uma plana. Então, são as lentes muito utilizadas no dia a dia, seja para lente de óculos, né? São as lentes que nós utilizamos em alguns aparelhos, como por exemplo, lentes de uma máquina fotográfica, lentes de um microscópio. Então, elas são muito utilizadas no dia a dia, tá? Bom, e aí como é que a gente estuda, né? Como é que a gente faz o estudo dessas lentes esféricas? Primeiro, né, vamos ver aqui um mapa mental onde tem um resumo aqui do que nós vamos ver. Primeiro a gente divide essas lentes esféricas em dois tipos, tá? Em lentes chamadas de côncavas e lentes chamadas de convexas, tá? Essas côncavas, né, elas podem ser divididas, né, com bordas largas e com bordas finas. Geralmente vocês já viram no dia a dia alguns óculos que tem umas lentes parecidas com isso aqui, tá? Esse exemplo aqui de lente com bordas largas, quer dizer o que? Ela é fina no meio, né? E nas bordas dessa lente ela é mais larga. Eu chamo de bicôncava, tá? E essa outra aqui que é a que tem o contrário, né? No meio ela é mais grossa, né? Mais larga e nas bordas ela é mais fina. Eu chamo de biconvexa, tá? Bom, essas lentes convexas que a gente chama, tá? Então, lembrando, pessoal, as lentes côncavas e convexas, né? As côncavas podem ser de bordas largas e as convexas de bordas finas. A gente consegue diferenciar, né? Pela, pela forma como a lente é. Então, no caso das côncavas, ela vai ter lá as bordas largas e o meio fino. E nas convexas, ela vai ter lá as bordas finas e o meio largo, né? Bom, as convexas aqui eu tenho um esquema, né? Graficamente, elas podem ser representadas dessa forma, né? Com uma seta dessa forma aqui, tá? Para convexa. Isso quer dizer o que? Borda fina, né? E as côncavas podem ser representadas por essa outra seta, só que ao contrário. Se vocês olharem aqui, olha só, a borda é o que? É mais grossa, tá? Então isso aqui resume, porque às vezes no gráfico não vai vir a lente, vai vir só a seta, então vocês já podem observar por aqui. Bom, e aí, da mesma forma que nos espelhos, né, vai ter a formação de imagem nessas lentes e vai ter lá o foco, vai ter lá a imagem. E no caso da lente convergente, o foco, eu vou dizer que ele é um foco real, quando houver o cruzamento, né, dos feixes de luz. Então houve o cruzamento aqui, olha só, dos feixes de luz, é uma imagem real. E na divergente, é um tipo de lente, tá? O foco vai ser virtual, por quê? Porque geralmente esses prolongamentos, né, de raios não vão se cruzar. O que vai se cruzar vão ser os prolongamentos dele, do reflexo dele, que é aqui, ó, essa linha tracejada. A gente vai ver mais detalhadamente isso aqui ao longo da aula, tá? Então vamos lá. Então, como eu já falei isso para vocês, né, a questão do comportamento da luz quando passa por essa lente é que faz com que a gente classifique ela em convergente ou divergente. Então, quando os feixes de luz eles atravessam, né, a gente consegue fazer essa diferenciação. Então, geralmente é o que? Uma lente convergente, o que, que vai acontecer? Os raios de luz eles vão se direcionar para um único ponto, que é esse exemplo aqui, ó, que é uma lente convergente, né, vai convergir, ou seja, os raios vão passar por ela e vão convergir em um único ponto. Então aqui eu vou ter uma imagem chamada de imagem real, tá? Já na lente divergente, que é aquela de borda fina, né, eu vou ter uma situação diferente. Os raios eles vão passar, né, por essa lente e ao invés aqui, como na convergente, eles convergem para um único ponto. Aqui eles vão fazer um movimento contrário, eles vão se distanciar um do outro, né? Esses raios que chegaram aqui, ó, as setas vão se distanciar. E aí a gente consegue diferenciar, né, uma lente convergente de uma lente divergente. Então, numa lente convergente, os raios de luz que vão passar por ela, eles vão convergir em um único ponto. E numa divergente, eles vão se separar, tá? Bom, mais um exemplo aqui, né? De uma forma diferente, né? Eu tenho aqui um exemplo. Aqui os raios eles se divergindo, né? Indo para lugares diferentes. E aqui nós temos eles convergindo em um único ponto, tá? No caso aqui é uma lente de borda grossa convergente e aqui eu tenho uma lente de borda grossa divergente, tá? Porque a gente pode ter essas duas situações, ambas com as bordas grossas, né? Mas ter a classificação lá entre divergente e convergente. Bom, e aqui nós analisamos aqui na parte gráfica, olha só a questão da seta que eu falei para vocês, ó, lente convergente, né, lente divergente, tá? Eu
dá para observar pela borda aqui, ó, borda mais fina e borda mais grossa. Então é aquele mesmo esquema anterior, tá? Só que agora na formação gráfica, né? Ó, os raios aqui vindo e convergindo em um único ponto, lente convergente. E os raios aqui, né, entrando e divergindo, lente divergente. Então é bem simples essa classificação de lente convergente e lente divergente. Bom, a formação de imagem nessas lentes é parecida um pouco com a formação de imagem lá nos espelhos esféricos, tá? A gente vai ter a natureza, né, o tamanho, a orientação, a gente vai ter a posição. Bom, com relação à natureza, né, da formação de imagem nessas lentes, ela pode ser, como vocês já sabem, real e virtual. Quando é que a imagem vai ser real? Quando, né, a interseção efetiva dos raios refletidos, ou seja, quando aqueles raios refletidos eles vão se interceptarem um com o outro, que é o que acontece lá nas lentes convergentes, tá? E vai ser virtual quando houver a intersecção dos prolongamentos dos raios refletidos, ou seja, não vai ser a interseção dos raios em si, mas apenas dos seus prolongamentos, tá? Que vão se refletir. Bom, com relação ao tamanho, a imagem pode ser maior que o objeto, a imagem pode ser menor que o objeto, ou a imagem pode ser igual ao objeto. Isso aqui é uma questão para observar no gráfico mesmo, para você identificar quando é que a imagem vai ser maior, menor ou igual. E com relação à orientação, ela pode ser direita, né, se ela tiver no mesmo plano, né, no mesmo semiplano do objeto, e ela pode ser invertida se eles se encontrarem em planos diferentes, ou seja, o objeto ser posicionado por um plano e a imagem ser formada em um outro plano. A gente vai ver exemplos disso aí, fica mais fácil a gente entender como é que dá essa formação de imagem. Bom, vamos ver primeiro como é que se dá a formação de imagem na lente convergente, tá? Então aqui eu tenho a lente convergente e aí eu tenho casos diferentes dependendo do posicionamento. Antes da gente entender como é que funciona isso no gráfico, nós temos que deixar bem claro esses pontos aqui que é importante para nossa interpretação do gráfico, tá? No meu gráfico eu vou ter dois focos, tá? E dois pontos antiprincipais que a gente chama. Os dois focos, o foco F0 é o foco do objeto e o foco I é o foco da imagem. O nosso A0 é o nosso ponto antiprincipal do objeto e o nosso AI é o nosso ponto antiprincipal da imagem. Então nós temos que entender isso aqui para poder compreender o gráfico, tá? Nós temos que saber o que significa cada uma dessas características, tá? A0, ponto antiprincipal do objeto, AI, ponto antiprincipal da imagem, F0, foco do objeto, ou FO, como vocês queiram chamar, tá? Para ficar mais fácil, foco do objeto, e FI, foco principal da imagem. Bom, se nós olharmos aqui o gráfico, nesse caso aqui, pessoal, a imagem está sendo representada, né? A imagem e o objeto está sendo representado pela letra B, tá? Ó, a letra B aqui é o objeto, ele vai aqui até o A, que é a altura que o objeto tem, e aqui o B', ó, o B com esse risquinho aqui, quer dizer o que? É a imagem do objeto, tá? Então a imagem do objeto ela tem essa altura aqui, ela vai até aqui a ponta da seta. E aqui, né, o objeto ele vai até essa altura aqui, até a ponta da seta aqui em A. Bom, o que acontece aqui? Aqui eu estou posicionando o meu objeto, que é o B, tá? O B é o meu objeto. Eu estou posicionando ele além do antiprincipal do objeto. O que é isso? Eu estou posicionando ele aqui, ó, antes desse antiprincipal do objeto. Eu já sei que esse A0 aqui é o antiprincipal do objeto, ou AO, como vocês queiram, tá? Eu estou posicionando ele além disso aqui. Então, o que acontece? Quando eu posiciono o meu objeto, né, além do antiprincipal do objeto, olha o que acontece aqui. Né? Eu tenho os raios, né, que vão bater lá na lente. E o que vai acontecer com esses raios? Eles vão se cruzar aqui, ó, entre o foco da imagem e o antiprincipal da imagem, e a imagem vai ser formada justamente entre esses dois locais aqui, entre o foco principal da imagem e entre o ponto antiprincipal da imagem. E aí o que acontece? Esses raios eles vão se cruzar. Bom, se cruzou eu já sei o que? Que a imagem é real. Então quando houver o cruzamento dos prolongamentos, imagem real. Eu também já sei que a minha imagem é menor. Olha só o tamanho da seta, é menor com relação à seta do objeto. Então minha imagem é menor e minha imagem é invertida, porque aqui, olha só, o objeto, que é representado pelo B, em todos os exemplos aqui, pessoal, o objeto vai ser representado pela letra B, tá? Então, e nessa seta de cor laranja. Então eu tenho aqui o meu objeto, olha só o tamanho dele, comparado com relação ao tamanho da imagem, a imagem é menor. Então nós estamos estudando aqui a imagem, tá?
Bom, com relação ao objeto, a imagem é invertida, porque o objeto ele aponta para cima e a imagem aponta para baixo. E a posição, né, se eu olhar no gráfico aqui, está entre justamente o foco da imagem e o anteprincipal da imagem. Bom, quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer essa formação de imagem desse jeito aqui? Quando eu colocar o meu objeto aqui, ó, antes do anteprincipal do objeto, tá certo? Bom, vamos para o segundo caso. Até pode parecer difícil, mas é uma questão de gráfico, de você olhar o gráfico e ver o posicionamento. No segundo caso, eu estou posicionando o meu objeto sobre o anteprincipal do objeto. O anteprincipal do objeto, que é o AO ou A0, está aqui. E eu estou posicionando o B, ó, que é meu objeto, exatamente em cima dele, ó. Pá, bem aqui é a altura dele. E olha o que acontece. A imagem vai ser formada em cima do anteprincipal da imagem, que é o AI, olha só. A imagem aqui, ó, o B' a imagem. Está se formando exatamente em cima, tá? E há um cruzamento, tá? Dos raios, bem aqui há um cruzamento, então já sei que é uma imagem real, tá? Real. O tamanho, se eu observar aqui o tamanho aqui, ó, até aqui e até aqui, o tamanho é igual. E a orientação é invertida, tá? O objeto aponta para cima, a imagem aponta para baixo. E a localização, a posição da imagem está sobre o AI, ou A, sobre o A da imagem, né? Do ponto anteprincipal da imagem. Bom, vamos para um terceiro caso. Agora eu pego esse meu objeto e eu posiciono ele, né, entre o anteprincipal do objeto e o foco principal do objeto. Então, olha só, esse aqui é o anteprincipal do objeto e esse aqui é o foco do objeto e eu posiciono o objeto aqui, ó, exatamente aqui. O B é o meu objeto. O que acontece quando eu posiciono aqui, né? Até aqui eu tenho a minha altura do objeto. Eu tenho os raios, né? Essas são as setas vermelhas. Elas vão se cruzar em algum momento. Então é uma imagem real, tá? O que minha imagem também é? Minha imagem, que é o B', tá? Ó, o B sem esse risquinho em cima é o objeto. E esse B com o risquinho em cima é a imagem do objeto, tá? Então o que eu tenho aqui? A minha seta da imagem, olha o tamanho dela comparada com o objeto. Então o que acontece com o tamanho da imagem? Ela é o que? Maior em relação ao objeto. Ela está no mesmo plano ou está num plano invertido com relação ao objeto? Ela está num plano invertido, ela está apontando para baixo e o objeto aponta para cima. Então uma imagem de orientação invertida. E a posição dela, tá? Ela está além do AI, ou seja, ela está além do anteprincipal da imagem. Ela está depois, ó. Tá aqui, o anteprincipal da imagem está aqui. Ela está depois dessa localização. Bom, vamos para um quarto caso. Quando eu pego o meu objeto e eu posiciono ele sobre o foco principal do objeto. Então tá aqui o meu objeto, que é o B, e eu estou posicionando ele em cima do foco do objeto. Então vai até aqui a altura dele. Olha o que acontece aqui. Esses raios eles não vão se cruzar, eles vão continuar para sempre, ó, ao infinito e não vão se cruzar. Então nesse caso aqui eu classifico isso como uma imagem imprópria. Ela não vai formar uma imagem aqui muito próxima, então não tem como eu classificar se ela é invertida, se ela é direita, né? E também não tem como eu classificar o tamanho dela e nem se ela é real, porque no caso aqui eles não vão se cruzar, eles vão continuar esse percurso para sempre. Então uma imagem imprópria, porque esses prolongamentos vão ao infinito. Quando é que isso ocorre? Quando eu posiciono o meu objeto em cima do foco do objeto, é que vai acontecer essa situação. E lembrem-se, estamos falando até agora sobre lente convergente. Como é que eu sei que isso aqui é uma lente convergente? Olha a setinha aqui, ó, é fina aqui na ponta, então uma lente convergente. Se fosse divergente seria o contrário, tá? A pontinha seria grossa e aí no meio seria fina. A gente vai ver um exemplo depois de lente divergente. E o quinto caso de lente convergente, ó, lente convergente, borda fina. É quando eu posiciono o meu objeto entre o foco principal, né, e o centro óptico. O que é o centro óptico? É isso aqui, ó, o meio do eixo do meu gráfico, tá? Eu tenho o meu eixo principal, que é essa linha tracejada em preto, tá? É meu eixo principal. E aqui no meio eu tenho o meu centro óptico, tá? E quando eu posiciono o meu objeto, tá aqui o meu B, quando eu posiciono ele exatamente entre o foco principal e o centro do objeto, ó, tá aqui meu objeto. O que acontece aqui? A formação da imagem se dá aqui atrás, olha só. É uma imagem maior, tá aqui, ó, B' é a imagem do objeto. É uma imagem maior que o objeto.
Então eu já sei que a imagem é maior. É real? Não, porque não há o cruzamento aqui dos feixes de luz. Há um cruzamento dos prolongamentos, que são essas linhas tracejadas. Ó, um cruzamento aqui. Então é uma imagem virtual. Quando é que acontece uma imagem virtual? Quando há o cruzamento dos prolongamentos, tá? E é uma orientação direita, não é invertida, porque olha só, tanto o objeto quanto a imagem do objeto estão apontando para o mesmo lado. Então uma imagem direita. E a posição dessa imagem, ela está além do foco principal do objeto. Então o foco principal do objeto está aqui, essa imagem está sendo formada aqui, ó, além do foco principal do objeto. Ou então, quem quiser colocar, né, ela está entre o foco principal do objeto, né, e o anteprincipal do objeto, tá? Tem um anteprincipal do objeto aqui, o foco principal do objeto, ela está exatamente entre eles aqui. Bom, esses foram os casos, né, de formação de imagens em lentes convergentes. E agora nós vamos para a lente divergente, que só tem um caso, tá? Então, na lente divergente, na lente esférica divergente, vai haver apenas um tipo de formação de imagem, tá? Independente da posição que você colocar o objeto, ele vai ter apenas um tipo de formação de imagem. Bom, mas aí, o que acontece? Quando eu coloco o meu objeto aqui, ó, nessa posição, entre a imagem, né, o ângulo principal da imagem, o foco da imagem, ele vai formar a sua imagem aqui na frente, olha só. E olha o que acontece aqui. Essa imagem, ela é menor que o objeto está aqui, ó. E a imagem do objeto está aqui. Então é menor. É virtual porque, olha só o que está cruzando aqui. Está cruzando o prolongamento dos raios, aquela linha tracejada. Os raios em si, eles vão divergir, ó. Esse aponta para cá e esse aponta para cá. Então eles não vão se encontrar, não é uma imagem real. Lembra, na lente divergente, eles sempre vão se afastarem um do outro. Nas convergentes, eles vão se convergir em algum ponto. Então, é uma imagem virtual, é uma imagem menor. A orientação é direita, porque ele está apontando para o mesmo lado da imagem, o objeto. Tá? E a posição da imagem, que ela é formada, ela está aqui entre o foco, né, da imagem e o centro óptico. Tá aqui a imagem, tá? Ela está entre o foco da imagem e o centro óptico. Esse é o único caso, pessoal, de formação de imagem em lentes divergentes. Então nós abordamos aí uma parte bem simples, que é a formação de imagem, né? Em aulas que virão, nós vamos abordar a parte de cálculo, tá? A parte como é que a gente calcula valores, desvios e tudo mais. Então, por enquanto, aqui é para a gente compreender como é que se dá a formação da imagem, quais os tipos de formação de imagem, quais a natureza, o tamanho e a orientação, da mesma forma que ocorreu lá nos espelhos esféricos.